Olá, galerinha da Surf House, tudo bem com vocês? A nossa série do Fruto do Espírito está acabando. Hoje a gente vai falar sobre a penúltima parte. Você já sabe qual é? Na semana passada, você viu, a gente falou sobre fidelidade. A gente contou a história de como Pedro, que era um amigão de Jesus, falou que não conhecia Jesus. Na hora da dificuldade, ele negou, falou que não conhecia, ele não conseguiu ser fiel. Mas depois, com a ajuda de Deus, ele se arrependeu e ele conseguiu ser fiel até o fim. E hoje a gente vai falar sobre outra parte do fruto do Espírito. Vamos relembrar o versículo de Gálatas 5, 22 e 23, para a gente saber qual que é a parte que a gente vai estudar hoje. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então hoje a gente vai falar sobre a humildade. Você sabe o que é ser humilde? Para a gente falar sobre humildade, talvez seja mais fácil a gente começar falando sobre o que não é humildade, sobre o contrário da humildade, que é ser orgulhoso. Aqui a gente tem uma gangorra. Imagina que o orgulhoso está sentado aqui no alto da gangorra. Ele vê todo mundo de cima, ele acha que as pessoas são menores do que ele, são inferiores, têm menos importância do que ele. Afinal de contas, ele está lá em cima, né? Ele tem uma posição melhor. Ele acha que o que ele faz é mais importante, ele acha que o que ele tem é mais importante. Você conhece alguém assim? Que quer chegar primeiro nos lugares, quer ser o primeiro a sentar, o primeiro a comer, o primeiro a escolher? Aquele que acha que o tênis que ele tem é mais legal que os outros, o videogame dele é o mais moderno, o celular dele é o mais legal. Esse é o orgulhoso, vaidoso. Já a pessoa que é humilde, ela conhece as suas limitações. Ela sabe que ela não é perfeita. Ela sabe que ela não é boa em tudo. Aliás, a Bíblia diz que bom mesmo só existe um, que é Deus e mais ninguém. Quando o Espírito Santo equilibra essa gangorra, a gente passa a enxergar as outras pessoas como iguais. Afinal de contas, ninguém é mais importante do que ninguém. Não tem um melhor do que o outro. A Bíblia fala, inclusive, para a gente considerar sempre o outro melhor do que a gente. Não é que você vai se diminuir, se sentir sempre inferior, não é isso não. Mas você sempre vai dar um lugar para o outro, sempre vai querer que o outro tenha a vez primeiro, que o outro passe na frente primeiro, que o outro escolha o primeiro bife do prato, o melhor pedaço de frango. Quem é humilde sempre quer honrar a outra pessoa, dar o lugar para outra pessoa. Vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre a humildade? Jesus foi um grande exemplo de humildade para nós. Mesmo sendo Deus, ele abriu mão daquilo que tinha como direito e viveu uma vida comum, uma vida simples, uma vida humilde. E tem uma história muito legal que a gente pode aprender. Vamos ouvir? A Bíblia conta que Jesus ele estava na última ceia, num momento muito importante onde ele seria entregue para morrer logo depois dessa ceia. Então ele estava ali com os seus discípulos, dando as últimas instruções de como seria após a sua morte, a ressurreição e tudo que aconteceria também com ele naquele momento, né? Quando ele pega o pão e corta e diz que vai ser o corpo dele que seria entregue, assim também ao vinho, né? Como o sangue de Jesus. Mas eu não quero me ater nesses detalhes, eu quero me ater num detalhe muito importante dessa ceia. Jesus aparece com uma bacia com água e uma toalha. E ele se ajoelha ao redor dos seus discípulos e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você imagina como estavam os pés dos discípulos? Bom, naquela época eles não usavam calçados fechados, eles usavam sandálias e as ruas não tinham asfalto, não eram calçadas, era uma rua empoeirada. Então devia estar muito sujo os pés daqueles homens, não é verdade? Mas Jesus ele toma essa decisão de lavar os pés dos seus discípulos. E esse serviço ele era feito por um serviçal da casa e não pelo convidado principal, né? Que no caso era Jesus, o convidado principal. E naquele momento Jesus, como sendo o convidado principal, ele se coloca como menor entre eles.
dando o exemplo de humildade. Nessa história, Jesus lava todos os pés dos discípulos e no final ele fala algo muito importante que eu quero ler para vocês, que está lá em João, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E o que significa lavar os pés, que Jesus disse que ele deixou o exemplo? Será que é pra gente sair lavando os pés dos nossos amigos? Não, na verdade o que Jesus quis dizer é que a gente pode servir aqueles que estão ao nosso redor. Como que a gente pode servir? Em casa a gente pode ajudar com as tarefas de casa, né? Ao invés de você lavar os pés, você pode lavar a louça, você pode arrumar a casa, guardar os seus brinquedos, né? A bagunça do quarto. Você pode servir os seus amigos, deixando eles irem primeiro no brinquedo, se servirem à mesa e tantas outras coisas que a gente pode fazer para ajudar os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor. E essa foi a nossa série do Fruto do Espírito e a gente agora vai para a nossa experiência. Vamos lá? A experiência de hoje nós vamos utilizar um balão cheio e uma agulha para a gente entender um pouquinho sobre a humildade. Esse balão, ele representa uma pessoa que está cheia de si, que é orgulhosa, que não quer ouvir os ensinamentos de Jesus, porque ela acha que o que ela sabe é isso. E aí ela não quer se esvaziar, ela quer ficar como ela é, como ela sempre pensou que é o certo. E olha o que acontece quando Jesus quer entrar na vida dela. Jesus não consegue fazer nenhuma mudança na vida dela. Ela continua igual e Jesus não consegue entrar. Esse balão representa a pessoa que é humilde, porque quando Jesus entra na vida dela, ela se transforma. Vamos ver? Muda completamente a vida das pessoas. Nunca mais vai ser o mesmo. Para fazer essa experiência, você vai precisar de 2 balões, uma agulha e uma fita durex, que você pode fazer assim, ó, um xizinho no balão para colocar a agulha e não estourar. E essa foi mais uma parte do Fruto do Espírito, falando hoje sobre a humildade. Essa semana você pode estar praticando a humildade, ajudando as pessoas ao seu redor, na sua casa, os seus amigos. E a gente se encontra na semana que vem com a última parte do Fruto do Espírito. Até lá! Ai, gente, eu me perdi. Não. Dá um nó, né? Dá um nó na cabeça. Vou de novo. Só dá um assim. Não tá equilibrado. Não, dá um pouquinho mais. Sabe quem eu li na Bíblia que Moisés era o homem mais humilde do mundo? Pega uma agulha. Porque a gente é desumilde.